Amém, irmãos. Vamos estar avançando mais um pouco, né? Com a ajuda do Senhor. A gente depende dele. Nossa porção para hoje é a parte final de Romanos 14, né? A parte 13, do 13 até o 23. Como nós já havíamos falado, né, entramos numa fase da carta que Paulo, do 1 até o 9, do 1 até o 8, Paulo tratou de assuntos doutrinários, né? O 9, o 10 e o 11, ele fala do mistério de Israel. E agora, quando Paulo entra nessa seção do capítulo 12 até o 16, Paulo começa agora a tratar a parte prática da carta, né? Agora Paulo começa a tratar a parte prática da vida cristã. Até o 11, Paulo tratou de coisas doutrinárias, de questões doutrinárias, lançando fundamentos, falando do evangelho, falando de muitos assuntos. Aí agora o 12 ele já começa a falar das partes práticas. E essa parte prática agora Paulo do 14 até o 15, até o 15, versículo 7, Paulo começa a falar do viver entre irmãos, de pensamentos diferentes, do acolhimento, da nossa liberdade que é limitada no amor. Então Paulo agora começa a tratar esses assuntos práticos do viver como cristão, né? Então agora no capítulo 14 até o 12, do 1 ao 12, Paulo falou da questão do acolhimento do fraco, do julgamento, para não julgarmos uns aos outros. Ele fala acolher o débil na fé, não com discussão. Então agora Paulo ele começa a entrar numa outra seção que agora a nossa liberdade é medida pelo amor. E aí Paulo começa a colocar alguns pontos aqui bem práticos e bem importantes nesse capítulo. Vamos ler do verso 13 em diante. Fala assim, acharam? Fala assim, portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por teu preço ou causar escândalo ao seu irmão. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, mas se alguém a tem por imunda, então para este é imunda. Se por causa da comida se entristece teu irmão, já não anda conforme o amor. Não façais perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo. É verdade que tudo é limpo, mas é errado ao homem comer qualquer alimento que leve seu irmão a cair. Bom não é comer a carne, nem beber o vinho, ou fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou enfraqueça. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele quem não se condena naquilo que aprova. Antes, aquele, porém, que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, Paulo aqui botou os pontos bem interessantes, né? O autor estava falando de fraco, agora falando de forte. Agora Paulo está tratando da questão da unidade dos fracos e dos fortes, né? Quando ele fala aqui nesse verso 13, portanto, Paulo ainda está se referindo aos versos 10 ao 12 aqui da carta.
Quando fala portanto, não vos julgue mais uns aos outros. Paulo ainda está se referindo ao que ele falou do verso 10 até o verso 12. Para não julgarmos uns aos outros, porque só um tem condição de julgar, irmãos. E é o Senhor. É Ele que conhece a mente e os corações. Nós não conhecemos, então só Ele tem a qualificação e a autoridade para julgar. Nós não somos senhores dos nossos irmãos. Só o Senhor pode julgar. Por isso que agora nós devemos, na verdade, amar uns aos outros. Só há um legislador. Só há um juiz. É Ele que vai julgar. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Individualmente vamos dar conta. Então eu não sou juiz do meu irmão, e nem meu irmão é meu juiz. Por isso que agora essa atitude de julgar é uma atitude condenada por Paulo, né? Porque Paulo, interessante que ele fala aqui, né? Não vos julgue, portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Ou seja, ele está dando a resposta aqui em cima, né? Portanto, a partir de agora, não julguemos mais uns aos outros. Agora que já sabemos que é o Senhor que é o juiz, que é o Senhor que é o legislador, que nós não somos o Senhor dos nossos irmãos, Paulo está botando um ponto aqui. A partir de agora, não julguemos mais uns aos outros. Agora que já sabemos que só o Senhor que julga, então, a partir de agora, Paulo, esse é o assunto que já, como Paulo, esse é o assunto já afindado aqui, né, irmão? A partir de agora, daqui para frente, vamos andar em paz, sem julgar uns aos outros, sem condenar uns aos outros. Porque já sabemos que o Senhor que é Senhor tanto de fraco como de forte. E é o Senhor que vai julgar. E é Ele que conhece a mente e o coração. Nós não somos juízes dos irmãos. O nosso dever é orar. Nosso dever é interceder uns pelos outros. Não julgar uns aos outros, mas interceder uns pelos outros. Queria ler com os irmãos Mateus 7. Do 1 ao verso 5. Do verso 1 até o verso 5. Ele fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Então, seja, irmãos, não julgueis para que não sejais julgados. À medida que nós julgamos, nós também trazemos juízo para nós. À medida com que julgueis, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, a vós medirão. Porque reparas no cisco do olho do teu irmão, mas não percebe a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, antes de julgarmos os nossos irmãos, deveríamos julgar nós mesmos, para não sermos julgados com o mundo. E aí não julgar ao nosso irmão. Paulo está voltando a esse assunto de julgamento, porque esse era um assunto muito forte entre os irmãos, justamente por essa questão do fraco e do forte. O fraco julgava o forte como libertino, e o fraco julgava o forte libertino, e o forte julgava o fraco religioso. Obrigado, Gabriel. Religioso. Então agora havia uma disputa entre os irmãos. Isso estava interferindo na comunhão, porque você junta os irmãos, um apontando para o outro. Então Paulo está falando: a partir de agora,
Ele falou, portanto, não julguemos mais uns aos outros. Antes, ele fala assim, antes, não seja o vosso propósito tropeço ou escândalo para o teu irmão. Isso aqui é bastante interessante, né? Porque Paulo ele usa uma conotação aqui bem interessante, que é do verbo crino, que ele tem duas conotações diferentes. A primeira carrega a ideia de condenação. Mas Paulo não está falando aqui ele não está falando aqui de uma condenação eterna. Tem um irmão que o nome dele é alemão, que ele traduz esse verbo como para não trazer tropeço ou escândalo ao teu irmão, como falta de paz no espírito. Por quê? E também esse é um ponto muito interessante, porque alguns irmãos entendem que é você deixar, por exemplo, eu ando de bermuda e agora porque um irmão de reunião B não caminha com bermuda, o irmão não me dá nem paz, então eu vou deixar de andar de bermuda. Paulo não está falando isso. Até porque se for assim no Brasil, irmão, quantos irmãos tem no Brasil que tem entendimento diferente? Se for assim, as irmãs não vão poder raspar o braço, não vão poder raspar a perna, não vão poder se maquiar, porque isso vai escandalizar muitos irmãos. Mas Paulo está falando aqui de com as nossas atitudes, nós levarmos os nossos irmãos a pecar. O nosso mau exemplo serve de exemplo para o irmão praticar aquele pecado. Nós induzimos os irmãos isso é tropeçar. Induzir o irmão a tropeço, é você induzir o irmão a erro. Eu vou dar um exemplo aqui, bem até esdrúxulo, não querendo julgar ninguém, mas um exemplo a questão da bermuda. O máximo que o irmão vai fazer, o irmão não vai te dar paz, mas ele não vai pecar porque você está usando bermuda. Agora, vou ter que dar um exemplo aqui bem prático. Agora, se você começa a ensinar, principalmente a questão no nosso país hoje da bebida, isso é um ponto muito complicado. E aí você começa agora, e aí você chega o irmão novo convertido no nosso meio, você tem a tua liberdade. Que até você beber, que alguns falam que não há proibição na Bíblia com relação à bebida. Mas se a bebida leva o irmão a pecar, isso já serviu de tropeço. Então, por amor, por isso que Paulo está botando aqui, é o amor, irmãos. É o amor, a base de tudo é o amor. Então, por amor a esse irmão, por mais que eu tenha ganhado isso como uma liberdade, eu não vou fazer por amor a meu irmão. Por isso que ele fala, não é comer ou beber, nos versos seguintes. Que você vai estar causando escândalo. Você vai estar transtornando a consciência do irmão. E aí chega um irmão que vem do mundo novo, imagina. Aí esse irmão tem problema com vícios. E aí você, que é o irmão com mais tempo no Evangelho, já tem uma certa maturidade, aquilo não vai te influenciar negativamente. E aí você usa da sua liberdade, aí aquele irmão vê aquela liberdade, aquele irmão vai e pratica. Aí daqui a pouco, quando tu vai ver o irmão está todo rebentado. Porque você tem aquela maturidade, mas o irmão não. Mas o irmão seguiu você. Você serviu de tropeço para o irmão. Por isso que ele vai falar também nos versos mais seguintes, a fé que tenha entre ti e Deus. É entre ti e Deus. Justamente para guardar a consciência do fraco. Para não servirmos de escândalos. Para não escandalizar os irmãos. Por isso que ele começa a falar, né? Não por tropeço ou por causa. Ele vai falar esse mesmo assunto, ele vai falar em 1 Coríntios 8. E ele vai falar mais claramente aqui. Vamos ler lá? 8, verso 9.
Vou ler do verso 8 em diante. Capítulo 8, verso 8 em diante. Acharam? Ele fala assim, ora, a comida não faz agradável a Deus. Se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Vede, contudo, que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para o fraco. Ele usou essa mesma palavra, tropeço ou escândalo. Escândalo. É porque essa tradução aqui é uma corrigida, ela deu os dois significados, tropeço ou escândalo. E aí ele vai tratar a mesma questão assim, de tropeço ou escândalo. Pois se alguém vir a ti, que tens conhecimento à mesa em tempos de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a comer coisa sacrificada a ídolos? E assim pelo teu conhecimento perecerá o irmão fraco, por quem Cristo morreu. Ou seja, o irmão tem a liberdade naquela época, o forte, os irmãos de Coríntio, né, de Roma, tinha muito grego, judeu e romano. Então o gentil e o grego e o romano, eles tinham essas práticas de visitar, de ir nas festas pagãs. E comiam, bebiam. E ele está falando aqui, pois se alguém vir a ti no tempo, não será o 10. Pois se alguém ter vir a ti que tens conhecimento à mesa do templo de ídolo, não será a consciência do fraco induzida a comer coisa sacrificada a ídolo? Ou seja, o irmão, um novo convertido, o judeu, o novo convertido viu um irmão mais maduro lá na festa, e aí esse irmão não tem a maturidade que esse irmão tem e vai praticar a mesma coisa. Aí esse irmão cai. A consciência dele acusa. Porque ele não tem maturidade. Ele está andando pela consciência do outro. E aí esse irmão fica fraco na fé. Você fez o irmão tropeçar. A sua liberdade serviu de tropeço para o irmão. Por isso que a nossa liberdade é medida pelo amor. Porque isso é sério, porque o outro ele fala assim, assim, pois, pelo teu conhecimento perecerá o teu irmão fraco, por quem Cristo morreu. Esse perecer não é perecer eternamente. É aquilo que eu estava falando. Esse perecer aqui tem o significado de o irmão perder a paz no espírito. Não é que ele vai perecer, porque se ele falasse, se esse perecer aqui for um perecer eterno, então Paulo está se contradizendo. Esse perecer aqui não é que o irmão se perdeu e foi para o inferno, está condenado com o mundo. Não. Senão ele está se contradizendo. Então quer dizer que agora está perdendo a salvação. Mas você está induzindo o irmão a tropeçar no caminho. Você está colocando um obstáculo na caminhada do irmão. Você está servindo de tropeço. A sua liberdade está servindo de tropeço para o fraco. Em vez de você ser uma bênção, em vez de você ser uma bênção, em vez de você ser um irmão para colocar o ombro, você está colocando pedra no caminho. Em vez de ser aquele sacerdote, as ombreiras sacerdotais, como o Cláudio tem falado, né, de colocar no ombro, turir no peito e no ombro, carregar uns aos outros, você está colocando pedra para os irmãos tropeçarem na sua liberdade. A sua liberdade tem servido de tropeço. E aí, quando andamos assim, andamos sem amor. Porque não amamos os irmãos. Estamos amando a nós mesmos. Por isso que por causa do amor, abrimos mão pelo Senhor. Se andarmos em amor, vamos ter aquele, como Filipenses fala, tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo. Qual foi o sentimento que teve em Cristo? Como ele fala, sendo Deus, não usou do direito de ser Deus
ele abriu mão do seu direito. Muitas das vezes nós matamos os irmãos porque temos o nosso direito e queremos levar até o final, e no final nós matamos o irmão na fé. Por causa da nossa liberdade sem amor. Eu tenho essa liberdade e eu vou com essa minha liberdade até o final. Eu estou matando os irmãos, mas eu acho que eu sou livre e eu vou com essa liberdade até o final. E essa minha liberdade vai causando escândalo, vai matando os irmãos na fé. Mas eu tenho a minha liberdade porque a minha consciência está limpa. Eu ouvi muitos irmãos falarem assim: não, minha consciência está limpa. Mas não é a sua consciência. É a do outro. A consciência do outro está limpa com as suas atitudes? Então, por causa da sua consciência limpa, você vai fazendo rastro de corpos pelo meio do caminho. Não, irmão, sou maduro. Se você é maduro, então você precisa... O maduro, ele abre mão. O maduro, ele vai para a cruz. Ele morre. Para ganhar o fraco. Paulo fala que se fez de judeu para ganhar os judeus. Embora ele sabia que todo aqueles rituais de comida, de dias, tinha se cumprido em Cristo. Mas quando ele estava com eles, ele respeitava, mas sempre mostrando Cristo. Mas respeitava os irmãos. E aí nós, na nossa liberdade... Por isso que a nossa liberdade é medida pelo amor. Por isso que ele vai falar, né? Para não escandalizar o seu irmão. Não fazer o seu irmão tropeçar. E aí nós servimos, às vezes... Nós perdemos o testemunho, irmãos. Muitas das vezes perdemos até a autoridade. Por causa da nossa liberdade desenfreada. Por causa de uma liberdade desenfreada sem amor. Nós somos tropeço para os irmãos. E o nosso testemunho perante os irmãos e perante o mundo é um testemunho caído. Porque a nossa liberdade serve de escândalo para o Evangelho. Porque nos julgamos maduros. Porque nos julgamos maduros, então temos liberdade. Eu sou livre. Quantas vezes a gente ouve isso? Eu sou livre. Os irmãos querem me colocar cabresto. Os irmãos... Não, irmão, quem coloca cabresto não sou eu, nem cabresto. É a palavra que nos norteia, irmãos. Nós é que nos adequamos à palavra. Não é a palavra que vai se adequar ao nosso viver, não, irmãos. Por mais que tenhamos liberdade, como Paulo vai falar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo nos é lícito, irmão. Mas pela consciência do fraco, nem tudo me convém. Porque se a nossa liberdade tem servido de tropeço, tem feito os nossos irmãos tropeçarem na fé, então nós precisamos reaver a nossa liberdade e entrar diante do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude. Para que a nossa liberdade não sirva de tropeço para os irmãos. Para na nossa liberdade nós estarmos fazendo os nossos irmãos tropeçarem. Por isso que agora precisamos andar em amor. Porque senão, irmão, nós vamos, vamos escandalizando os irmãos. E aí quando fala de escândalo, nós temos, parece que a gente não está preocupado com o nosso testemunho, sabe? Porque às vezes nós damos um testemunho mal para os irmãos e também mal para aqueles que estão ao nosso redor, com a nossa falta de amor, com a nossa liberdade desenfreada. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a sermos moderados, até na nossa liberdade. Até na nossa liberdade. Que o amor seja, acima de tudo. Como o Roger falou, sobretudo, sobre a nossa liberdade, está o amor. O amor ao Senhor e aos irmãos.
se isso for verdade no nosso meio, nós vamos, se preocupar com a consciência do fraco. Então nós podemos estar matando nossos irmãos com a nossa liberdade desenfreada. E aí o verso 14... Antes do verso 14, eu vou ler Atos 24, 16. Passei do 24, no 25 aqui, tô. Pode ler, irmãos? Amém. Olha o que o Paulo fala. Por isso, sempre procuro ter uma consciência limpa, tanto para com Deus, como para com os homens. Amém. Fala, nisso também me esforço o fato de sempre ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os irmãos. Amém. Ofender a Deus e aos irmãos. E aos irmãos. Pela prática. A nossa prática, as nossas atitudes. Sim. Nós acabamos ofendendo ao Senhor e ofendendo também, quando ele fala aos homens, ele está falando não só ao meio cristão, mas também aos incrédulos. Porque até a nossa liberdade serve de escândalo para os incrédulos. Nós perdemos o testemunho. O Gabriel tem falado bastante do testemunho. A nossa liberdade desenfreada, às vezes ficamos sem testemunho perante os incrédulos. Porque usamos a nossa liberdade de maneira leviana. Por isso que agora a grande ênfase desse capítulo aqui, Paulo está falando que as nossas atitudes também, elas afetam o bem-estar dos irmãos. Não só dos irmãos, mas também dos incrédulos. Agora precisamos andar em amor. Andar em amor, irmãos. Para que a nossa consciência esteja limpa perante Deus e perante os homens. Aí irmão fala, irmão, eu tenho minha consciência limpa. Às vezes o irmão está com a mente tão cauterizada que o Espírito já não ouve os sinais que o Espírito dá. E aí tu vai falando com o outro, o testemunho do irmão já está todo arrebentado, o irmão está com a consciência limpa. Está com a consciência limpa porque a mente dele já foi tão cauterizada pelo aquilo que ele nem liga mais para a consequência que vem. Aquilo se tornou algo tão normal para ele que a consciência dele está limpa. A dele está limpa, mas para trás... Por isso que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos um bom testemunho entre os irmãos e entre os incrédulos. Para quando abrir a nossa boca, irmão, temos autoridade. Imagina a gente ter práticas que o mundo condena, aí a gente chega para falar do Evangelho. Que autoridade nós vamos ter para falar do Evangelho? Fala aí, mas que aquele lá... Rapaz, Guilherme... Não sigo o Guilherme, não. Guilherme é isso, aquilo... Poxa, irmão. Guilherme não paga, deve todo mundo. Não segue Guilherme, não. Tem alguns irmãos que têm um testemunho assim, sabe? Como é que tu vai falar do Evangelho? Não, ele eu não sigo, não. Não, ele? 1 Coríntios 5, né? Leia, Gabriel. Geralmente esse homem que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu pai. Aí. Tem até os incrédulos estavam espantados com o que estava acontecendo no meio dos coríntios. E às vezes estamos assim, irmãos. Às vezes estamos assim, com a nossa falta de amor, com a nossa liberdade desenfreada, uma libertinagem, que o mundo olha e fala, rapaz, ali... O Senhor nos ajude.
Que o Senhor nos ajude, sabe, irmão? Que o Senhor ganhe o nosso coração de fato, que o amor, que sobretudo tenha um amor ao Senhor e aos irmãos, para que as nossas práticas sejam, sabe, sempre pautadas no amor, não no nosso bem-estar, mas sempre no bem-estar do próximo. Por isso que tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Vamos voltar para Romanos 14, versos 14. Interessante que o deu esse testemunho na instrução que foi na vida de cabeça para ele. São os próprios irmãos, os próprios cristãos. Né? E a gente acaba envergonhando o nome do Senhor, que nós somos embaixadores de Cristo. E aí nós temos prática tão ruins quando falamos que somos cristãos, o nome do Senhor é envergonhado. Ou a gente não consegue nem pregar para quem está do nosso lado, o nosso vizinho. A gente nem chama o nosso vizinho para vir para a reunião, porque nosso testemunho é tão ruim que a gente não tem nem cara para convidar ou pregar o evangelho para o nosso vizinho, com medo do que a gente vai ouvir. Não vou não. Vamos pegar o evangelho ali não, vamos para outro lugar, vamos para outra região. Porque o nosso testemunho está tão ruim, irmãos, que se a gente for pegar o evangelho, possa ser que sejamos apontados. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que a nossa liberdade não sirva de tropeço para os nossos irmãos, nem para os incrédulos, mas que antes Cristo seja glorificado. Que nossas atitudes glorifiquem a Deus. Verso 14. Romanos 14, verso 14. Fala assim: eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa em si mesma é imunda, mas se alguém a tem por imunda, então para este é imunda. O que Paulo está falando aqui? Que ele sabia que nada era imundo, que o Senhor santificou. Como apareceu para Pedro, né? Aqueles animais imundos. E aí o Senhor fala para Pedro: mata e come. Ele fala: não, Senhor, de maneira nenhuma tocarei em coisa imunda. O Senhor falou: acaso é imundo aquilo que eu santifico? Então Cristo, como o Tessalonicenses vai falar, né, que tudo feito com ações de graça torna-se aceitável a Deus. Então, se o irmão acha que é imundo, amém, irmãos. Para ele é imundo. Como Paulo fala nisso, não vamos entrar em discussão. Se para ele é imundo, se para ele aquilo é algo que... então caminha milha com ele. Por mais que você saiba que aquilo não é, que você tenha conhecimento que aquilo não é, irmão, respeita a liberdade, respeita a consciência do irmão. Respeita. Porque nem todo mundo, irmão, Paulo está falando isso, né? Nem todos vão entender a nossa liberdade. Temos medidas de fé diferentes. E a gente precisa respeitar, principalmente a consciência. Por isso que a questão aqui é a consciência do fraco. A questão aqui é a consciência do fraco, não é a consciência do forte. Porque o forte, ele já tem o conhecimento de que tudo é lícito no Senhor, que tudo é santo. Mas o fraco não. Então a questão aqui não é o forte. A questão aqui é o fraco. A questão aqui é o irmão fraco. Então se o irmão fraco caminhou a milha. Quando Paulo fala: quando tive entre os judeus, me fiz de judeus. Mas que, sabe, o Senhor ganha o nosso coração. Amém. A ponto de abrirmos mão pelos nossos irmãos, de abrirmos mão do nosso direito, da nossa razão, da nossa justiça própria. Por amor, irmãos. Por amor. O Evangelho, você não ganha quando você ganha quando você perde. Você ganha o irmão quando você, sabe, abre mão.
da sua liberdade pelo irmão. E aí Cristo vai jorrando luz. Agora, se você entrar em discussão, não, você fecha a porta. Você fecha a porta. Aí ele vai falar o 14, né? Mas estou certo. 15. Se é por causa de comida. Deixa eu virar aqui a minha folhinha. Se por causa de comida se entristece seu irmão, já não anda mais conforme o amor. Não faças perecer por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Ó, irmãos, se a nossa liberdade tem matado os irmãos, já não andamos em amor. Já não andamos em amor. Estamos longe do amor. Estamos matando os irmãos. Por isso que novamente Filipenses 2:4. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo igual a Deus, não usou por usurpação ser, mas se esvaziou. Esse precisa ser o nosso sentimento, irmão. Esse precisa ser o nosso sentimento de abrir mão. Temos muitos direitos, mas o nosso maior direito é de amar o nosso irmão. Sobretudo o amor. Sobretudo o amor. Se andarmos em amor, irmãos, nós não vamos, danificar a consciência do fraco. Vamos ter sempre na nossa preocupação como aquele irmão ou aquela irmã vai estar com essa atitude, com essa caminhada. E aí, pelo amor, nós vamos abrindo mão. Pelo amor, por amor. Por mais que nós tenhamos a liberdade, por mais que já ganhamos alguma revelação em alguns assuntos, ainda assim, irmãos, é o amor. É o amor. Porque senão nós vamos andando e vamos danificando a consciência dos irmãos, sabe? Vamos causando um dano espiritual aos irmãos. E aí você vê tantos irmãos aí naufragando na fé. Porque os irmãos chegam e não se tem um cuidado com esses irmãos de caminhar em amor. Imagina que no nosso meio a gente já tem aí uma caminhada no Evangelho. E essa caminhada já nos dá algumas liberdades que nós sabemos que entre nós temos. Com alguns irmãos. Talvez a gente tenha a liberdade de chegar numa reunião de bermuda. A gente tem a liberdade, porque ganhamos isso. Agora, será que nós temos a liberdade de praticar coisas que superam a consciência? A bermuda é o de menos. Porque isso aí isso não vai fazer o irmão tropeçar. Como eu falei, se a gente for se guiar nisso, a gente vai botar o blusão aqui, porque tem irmãos que se escandalizam com a blusa de manga. Aí você vai ter que botar a calça comprida e a blusa aqui. Tem irmãos que não caminham com quem faz a barba. Vai ficar bem, porque eu não tenho barba, então não preciso nem fazer. Então tem coisas que isso não vai botar tropeço na caminhada do irmão. Agora, se a tua atitude induz esse irmão que é fraco, e esse irmão, quando faz, a sua consciência o acusa, e ele fica fraco na fé, você foi um tropeço para o irmão. Isso que é fazer teu irmão tropeçar. É você se pôr por mau exemplo. Aquele irmão viu, fez a mesma coisa, para você sua consciência ficou tranquila, mas para aquele irmão, a consciência dele o acusou, e aí o irmão ficou mal. Por isso que não é a nossa consciência. É a consciência do outro, é a consciência do fraco. Não, mas eu sou forte, tá bom.
o forte ele precisa descer até a estatura do fraco. Não é o fraco que tem que chegar à estatura do forte. Que o Senhor nos ajude mais uma vez, irmão. Porque o Senhor fez. Sim, o Senhor desceu, assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo, irmão. E aí Paulo agora, o verso 16, ele começa a dar algumas advertências bem interessantes com relação a esse andar na liberdade, né? Na nossa liberdade em Cristo. Aí ele fala assim: não seja blasfemado o vosso bem. A nossa liberdade em Cristo não deve servir de escândalo para os irmãos, como ele falou lá em cima. Ele está falando de novo, blasfemado. A nossa liberdade, irmão, não pode servir de escândalo para o Evangelho. Nós somos embaixadores de Cristo, irmãos. O nome que carregamos é um nome que é sobre todo nome, é o nome de Deus. Como o Roger falava, né? A igreja agora é o espetáculo do mundo. Os anjos estão aprendendo com a igreja, os principais do potestade, está todo mundo olhando para a igreja. Porque como o Eduardo fala bastante, né? A igreja que é multiforma, pela igreja agora multiforma e sabedoria de Cristo se manifesta. Então está todo mundo olhando para a igreja. E aí quando nós nos portamos mal, o nome do Senhor também é blasfemado. Eu tô que quando a gente fala do Evangelho aí fora tem muita gente que tem muitos maus exemplos de irmãos que envergonharam o nome do Senhor, porque não vigiaram na sua liberdade. Muitas coisas, até práticas também. E aí o nome do Senhor, o seu Evangelho, ele fica descredibilizado. Por irmãos, sabe, que usam da sua liberdade deliberadamente, usam da liberdade com libertinagem. Por isso que não seja blasfemado o vosso bem. A sua liberdade, que é o seu bem, não deve servir de escândalo. Vamos pegar alguns textos aqui. 1 Coríntios 10. Primeira Coríntios 10, verso 23, 24 e depois 29 ao 32. Aqui, ó, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o que é próprio. Ninguém busque, o próprio proveito, antes cada um o que é do outro. Então não é o nosso próprio proveito, o nosso bem, mas é o bem do outro. Agora vamos lá, o verso 29 até o 32. No mesmo capítulo. Esse 23 aqui, Fala aí. assim, todas as coisas me são lícitas. Paulo está falando para ele. Para ele, sim. Porque eu vejo que é lícito para mim, não é para o outro. Não é para o outro. É falta de consciência. Aí ele fala, são lícitas. Me convém. Acho que o outro. Por outro não é. Por isso que Paulo vai falar nesse mesmo capítulo 14, vai falar para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Ele vai falar, e buscai as coisas que sirvam para edificação uns dos outros. Mesma coisa que ele fala aqui, buscai o proveito próprio, o verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aquelas que não edificam, irmãos, são coisas que podemos abrir mão. E devemos abrir mão por amor. Devemos buscar as coisas que edificam, que servem de paz.
E ele vai falar no verso 29. Mas lê 28. 28. Isso. Se contudo vos disser isto, se contudo vos disser, isto foi sacrificado a ídolos, não comais, por causa daquele que vos adverte, por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e é tua e toda a sua plenitude. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? Se eu com gratidão participo, porque eu sou censurado por causa daquilo, porque dou graça. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Não vos torneis por causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam salvar. Não devemos buscar o que é nosso próprio, irmão. Como Paulo está falando aqui, né? Devemos fazer tudo que comais, que bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Devemos buscar a edificação deles, devemos buscar que Cristo seja glorificado nas nossas atitudes. Esse é o ponto, irmãos. Tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. O que estamos fazendo, o Senhor está sendo glorificado? Ou está servindo de escândalo? Ou está servindo de blasfêmia? Fala, não vos torneis por causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, e nem para a igreja. Pacote. Não é só entre os irmãos, não. Até por um incrédulo. Nós não devemos servir de tropeço. Interessante que o irmão fala aqui, Você falou algumas vezes, que nosso sentimento deve ser como de Cristo. Aí ele fala assim, nosso alvo deve ser contribuir para o crescimento dos cristãos à maturidade espiritual e não impedir o seu crescimento, o seu progresso. Que quando há algum escândalo, aquela pessoa que é menina, vamos dizer assim, é menor cristã, não tem esse entendimento, ele não progressa no Evangelho. Então, nosso sentimento tem que ser esse. Tem que ser esse. E contribuir para o desenvolvimento do Evangelho. Senão, como ele fala aqui, né? Senão a gente está sendo tropeço para a obra de Cristo. Sim. Quando fala da obra de Cristo, fala do plano de salvação. Que o Senhor nos ganhe, sabe, irmãos? Em vez da nossa vida ser um testemunho que glorifique a Deus, esse testemunho ele afasta as pessoas do Senhor, sabe? Pelo mau testemunho, pela vida libertina que vivemos. Por isso que a questão aqui, irmãos, não é bebida. Irmão, como alguns irmãos falam, a Bíblia não fala contra a bebida. Não, a Bíblia não fala contra. Mas se a bebida está fazendo o teu irmão pecar, quer comais, quer bebais. Então, irmão, abre mão da sua liberdade. Abre mão da sua liberdade pelo Senhor. Se nós não conseguimos abrir mão da nossa liberdade pelo Senhor, irmão, se a nossa liberdade é maior que o nosso Senhor, então estamos muito mal, irmãos. Estamos com a mente cauterizada. Estamos com a mente cauterizada. Só o Senhor para nos ajudar. Porque se a nossa liberdade consegue ser maior que o nosso Senhor, então, irmãos, estamos muito mal. Por isso que o Senhor ganha o nosso coração, né? Ele vai falar o verso 17. Ele começa a tocar nos pontos aqui bem interessantes. Fala assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria
no Espírito Santo. Agora, o reino de Deus é paz, alegria. Por que paz? Porque nós temos a paz de Deus. Não só a paz de Deus, nós temos a paz quando passamos pelas dificuldades, pelas adversidades. Isso para o mundo é loucura, irmãos. Isso para o mundo é loucura. O reino não é um conjunto de normas. O reino é uma pessoa vivendo em nós. É verdade. Não é um conjunto de normas de certo ou de errado, de fazer ou não fazer. Mas é uma pessoa vivendo em nós. E quando essa pessoa vive em nós na sua plenitude, nós temos paz, alegria no Espírito. Nós temos essa paz que excede a todo entendimento, que para o mundo é loucura. Como o Tiago fala, tende por grande gozo quando passares por várias, ou tende por grande alegria quando passares por várias provações. Tessalonicenses